E aí, pessoal, estamos aqui com o primeiro exemplo a respeito de equação reduzida da circunferência. Então, um exemplozinho aqui, né? Peguei dois exemplos aqui iniciais, né? Vamos trabalhar uma sequência de 4 exemplos para uma melhor compreensão de vocês com relação a esse conteúdo aqui de equação reduzida da circunferência. E de início, temos duas questõezinhas para nós reconhecermos quando uma equação é ou não da circunferência. Primeiro, para uma equação ser da circunferência, ela tem que ter centro e raio. Se não tiver centro e raio, a equação não é equação da circunferência. Então você tem que ver, você tem que pegar a equação e verificar se ela tem centro e raio para ser a equação da circunferência. Porém, visivelmente, e também tem alguns casos que dá para saber se uma equação é ou não da circunferência. Em alguns casos, só olhando não dá para saber. Realmente tem que se encontrar o centro e o raio para realmente verificar se ela é ou não. Mas tem casos que já visivelmente dá para ver que a equação não é equação da circunferência. Então veja bem, pessoal. O formato dessa e dessa equação é o formato da equação na forma reduzida. Isso daqui, ó, essa letra D, é o formato da equação na forma geral. Mas da forma geral vamos ver também. Coloquei essa questão aqui porque o contexto vai ser a reduzida, tá? Então vamos lá, olha só. Toda a equação na forma reduzida, gostaria que vocês observassem que toda a equação na forma reduzida obedece a esse formato. Ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, toda a equação na forma reduzida obedece a esse formato. Detalhe, ó, existe possibilidade de um número elevado ao quadrado ser negativo? Não, né? O raio, como é distância, tem que ser positivo. E o número positivo elevado ao quadrado não tem como ser negativo. Resumindo, se a equação está nesse formato e essa parte aqui é negativa, não é equação da circunferência. Por quê? Porque o número ao quadrado jamais pode ser negativo, ok? Então, se aqui for, ó, se depois do sinal da igualdade, a equação está no formato reduzido, depois do sinal da igualdade, ó, tem um número negativo, não é equação da circunferência. Agora tem que estar no formato reduzido, ok? Não no formato geral. Beleza. Outra coisa que eu tenho que entender é que quando eu pegar esse termo aqui, que é elevar ao quadrado, jamais pode ter um coeficiente aqui. Tem mas no caso não é visível, né? Jamais pode ter um coeficiente aqui. Outra coisa, se esse a é zero, x menos zero vai ser x e a equação fica apenas no formato x ao quadrado. Se aqui é zero, a equação fica no formato y ao quadrado. No caso, o raio ao quadrado. Então, o detalhe é o seguinte. Toda equação que o centro estiver na origem, se estiver na origem, é porque o meu centro é 0 e 0. Tá? Então, repetindo novamente, se estiver na origem, é porque o centro é 0 e 0. E toda equação que estiver na origem do sistema cartesiano obedece x ao quadrado mais y ao quadrado e aqui vai ter um número. Coloquei r ao quadrado, mas aqui tem um número. Então toda vez que tiver só x ao quadrado e só y ao quadrado aqui, na situação da igualdade, é porque a equação está no centro. O centro dessa equação está na origem do sistema cartesiano. Então o centro é 0 e 0. Então toda vez que a for 0, fica só x ao quadrado. Toda vez que b for 0, fica só y ao quadrado, né? E se não for é porque aqui vai ter um número, aqui vai ter outro número. Bom, se não tiver na origem, por exemplo. Ok? Beleza. Entendidos isso, então vamos para os seguintes casos. Então detalhe, ó. Quando você pegar esse número, que é elevar ao quadrado pelo produto notável, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí você desenvolve isso aqui da mesma coisa. Quando você resolver isso daí, jamais aqui vai ter um coeficiente, ok? Diferente de 1. Vai ter 1, mas 1 não conta porque 1 já está aqui, ok? Então, não vai ter nenhum coeficiente diferente de 1. Resumindo, outra coisa. Vocês estão vendo esse mais aqui, ó? Esse mais é da equação.
Se é da equação, jamais aqui pode ter o menos. Aqui, ó. Agora tem que tomar muito cuidado. É porque eu estou me referindo a essa parte aqui que não pode ter o menos. O menos pode ter aqui, só que não pode ter aqui, ó. Aqui, ó. Entenderam? Lembre também que aqui no lugar desse A pode ser o número. Por exemplo, 3, aqui poderia ter o número 4. E era a equação, não tem problema nenhum. O detalhe é que esse aqui, ó, aqui pode ter esse menos, mas aqui, ó, que não pode ter menos. Então, detalhe. Não pode ter coeficiente aqui, não pode ter menos aqui, e esse número aqui tem que ser positivo. Ó, resumindo, ó, aqui tem que ser positivo, aqui tem que ser positivo, e não pode ter coeficiente aqui. Ok? Aí disso daí, visivelmente, eu sei se a equação não é da circunferência, tá? Lembre-se, para eu ter certeza, eu tenho que encontrar centro e raio. Tipo, eu digo mais ou menos o seguinte, essa é a equação, essa daqui é a equação da circunferência. Então, encontre o centro e o raio, para provavelmente ser a mesma. Beleza? Então, vamos seguindo, ó. Por que a resposta não é a letra A? Porque além de ter um menos e aqui só pode ter mais, lembre-se, aqui é a equação reduzida fora do centro. Aqui é uma equação reduzida, perdão, aqui é uma equação reduzida com centro fora da origem. Aqui é a equação reduzida com centro na origem e 0 e 0, tá? Aqui não é 0 e 0 não, aqui é. Beleza? É mais ou menos o seguinte. Então vamos lá, ó. Tá vendo esse menos aqui? Como essa equação está no formato reduzida, que é esse formato aqui, ó, esse formato aqui com centro na origem, então aqui não pode, aqui tem que ser positivo e aqui está negativo, então não poderia ser. E também aqui não tem coeficiente, aqui tem. Aliás, o coeficiente até que não tem, é por causa desse menos mesmo, que deveria ser o mais aqui. Porém, esse coeficiente, na verdade, é assim, se você puder dividir todos esses termos por um único termo, até que ok. Tipo, eu posso dividir aqui por 4, aqui por 4 e aqui por 4. Então aqui vai ficar 1 e 1, então ok. Porém, o que não pode ser é por causa, ó, desse menos aqui. E aqui no caso tem que ser mais. Beleza? Outra coisa. Ó, aqui tá certo. Aqui tá certo. Ok? Só que aqui, tá vendo esse sinal negativo? E aqui, como é um número elevado ao quadrado, jamais poderia ser negativo. Então, por causa desse sinal, essa equação aqui não é equação da circunferência. Vamos para a letra C. A letra C, ok, tem um mais aqui, aqui realmente é positivo, tá ok? Porém, esses coeficientes aqui, ó, eles são diferentes. Se esses coeficientes são diferentes, ele não pode ser dividido pelo mesmo número. Então, resumindo, ali não poderia ser simplificado com o intuito de ficar 1 e 1. Então, nesse caso, por causa desses coeficientes diferentes de 1 e 1, essa não é a equação da circunferência. Lembre-se que aqui poderia ser dividido por 4. Se dividisse por 4 aqui ficaria 1 e 1, que é o que está aqui. Porém, é por causa desse menos que não é a equação. Porém, nesse caso aqui eu tenho 4 e 9. São números diferentes, então não tem como dividir pelo mesmo número. Resumindo, não tem como simplificar. Então, não poderia ter esses coeficientes. Beleza, vamos lá. Essa daqui é a equação geral da circunferência. Porém, tem que ter o termo de x ao quadrado e tem que ter o termo de y ao quadrado. Qualquer equação, independente se seja geral ou reduzida. Tem que ter o termo de x ao quadrado e tem que ter o termo de y ao quadrado. E aqui não tem o termo de y ao quadrado, só tem o termo de x ao quadrado. Então, anula por isso. Beleza? Essa daqui, que é a nossa alternativa correta, por que essa daqui é a equação? Lembrando que essa daqui está nesse formato. Resumindo, o centro está na origem. Se tivesse dessa forma aqui, também era equação reduzida, mas o centro não estaria na origem. Então, nesse caso, quem seria o centro aqui? Como só tem x ao quadrado, o valor de A é 0. Como só tem y ao quadrado, o valor de B é 0. E o raio é a raiz quadrada do número que tiver aqui. Já vimos. Então, raio 4. Então, nesse caso, ó, tem centro e raio essa equação. Portanto, é uma equação da circunferência. Porém, somente observação, ok? Verificamos que não era nenhuma das outras alternativas por o formato que eu falei de que uma equação tem que ter da circunferência. Então, por isso que não era a alternativa correta as outras e é a letra E. Beleza. Vamos agora, pessoal, para a segunda questão.
Essas duas questões são mais ou menos para reconhecer se é ou não a equação da circunferência, mas reconhecimento. As outras duas nós vamos ver uns cálculozinhos mesmo, tá certo? Então vamos lá. Outra questãozinha também, essa primeira questão do SAEP, a segunda questão do SAEP também. Aqui diz o seguinte, ó. Observe a circunferência de centro na origem, representadas no plano cartesiano abaixo. Então vamos lá. A equação dessa circunferência é, vamos lá. Gostaria que vocês observassem que essa equação, o centro está na origem. Se o centro está na origem, o centro é 0 e 0. Beleza? Quem é o meu raio? Eu gostaria que vocês observassem que o raio é a distância do centro até o ponto da circunferência. E a distância daqui até aqui é justamente 3. Então o raio é 3. Observem o seguinte. Por que não é a letra A? Tá vendo esse 2 aqui? Tá vendo que aqui não pode ter um coeficiente diferente de 1? Só poderia ter 1. E outro, como aqui é 2 e 1, aqui os coeficientes são diferentes, então não tem como simplificar. Então nesse caso não é a equação da circunferência, por isso que eu acabei de falar. Vamos lá. A letra D também tem um 2, ó. Não é aqui também não, tá? Só temos letra B, C e E. Pronto, aqui também, ó. Tá vendo que aqui tem um 2? Não poderia ter. Tem que x ao quadrado e y ao quadrado. Então anula por isso também. Então nesse caso poderia ser essa ou essa. Porém, tem que ter centro 0 e 0 e raio 3. Essa daqui só tem x ao quadrado, então porque o A é 0. Só tem y ao quadrado, é porque B é 0. E o raio é a raiz quadrada do número que tiver aqui. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Acabou. Então realmente a resposta é a letra B. Não vou nem verificar a letra E, porque não vai dar certo a letra E. Não vai ser esse raio 3 e centro na origem. Então tá aí a alternativa correta, essa daqui. Essa daqui é o formato, na equação na forma geral. Vamos ver mais adiante como encontrar centro raio na forma geral. Então, as nossas abordagens vai ser direcionada para a equação na forma reduzida, tá certo? Que é esse formato aqui. Então, finalizados, pessoal, o primeiro e o segundo exemplo. Esse primeiro e segundo exemplo é só para nós verificarmos, tipo, quando é com a equação da circunferência, né? E quando não é. De forma visível, somente olhando e verificando quais das equações da circunferência, ok? Então, nesse caso, agora vamos partir para o exemplo 3 e o exemplo 4, ok? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aqui trabalhar a terceira e a quarta questão, mais duas questõezinhas, né? Essas realmente já são questões mais complexas, já precisa de um pouco mais de raciocínio, tá? Nós temos que ter alguns entendimentos a mais do que o normal, tá? Então eu vou fazer o seguinte, nós temos aqui a terceira e a quarta questão. Vou começar pela quarta, né? Que era um pouquinho mais simples de ser respondido. Então nesse caso a quarta questão diz o seguinte, quarta questão. Vamos lá, primeira coisa. Para eu encontrar a equação de uma circunferência para montar, eu preciso de duas coisas, do centro e do raio. Simples. Você tem que ter o centro e o raio. Beleza, se tiver o centro e o raio, tem tudo, consegue montar. Vamos lá, primeiro, aí aqui o que está pedindo aqui, ó? A circunferência de centro T, representada no plano cartesiano abaixo, é tangente ao eixo X, ó, tangencia a parte do eixo X, ok? Vamos lá. Qual é a equação dessa circunferência? Aí vem a questão. É geral ou reduzida a equação que está pedindo? Você vai de acordo com as alternativas. Todas as alternativas estão no formato geral. Então, perdão, reduzido, né? Todas as alternativas estão no formato reduzido. Então, você vai encontrar de acordo com o formato reduzido. Ó, quero que vocês observem essas alternativas. Essas aqui também todas estão no formato reduzido. Mas o que acontece com essa questão é que o centro dela vai estar na origem. Aí quando o centro está na origem, só fica x ao quadrado e y ao quadrado. Por quê? Porque nesse caso, quando eu pegar a minha formulazinha, ó, pega a minha formulazinha aqui, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Quando eu pego
essa equaçãozinha aqui, ó, se o A for 0 e o B for 0, a equação centro vai estar aqui, ó, na origemzinha, né? Aí vai ficar, se o A for 0 e o B for 0, vai ficar só x ao quadrado e y ao quadrado. É por isso que nesse caso a equação está nesse formato. Mas quando está nesse formato, ó, a equação está sentando na origem, beleza? Então vamos lá, ó. Então o que aqui está pedindo a equação? Como eu falei para vocês, para encontrar a equação, eu preciso do centro, ou seja, do valor de A e B, ok? E eu preciso do raio. Alguns cantos colocam esse R como maiúsculo ou minúsculo, mas isso também é só questão de representação, tanto faz. Então o que é que acontece? Ó, o centro, nesse caso, se vocês analisarem, ó, x, y, o x do centro é o A e o y do centro é o B, né? Lembre-se que aqui é o coordenado x, y, ok? Então vamos lá, o centro, 3 para A, que é correspondente ao x, né? 2, perdão, para B. Então o centro, 3 e 2, tá vendo? Foi simplesinho, só pega o centro aqui, normal, beleza. E quem vai ser o nosso raio? Olha, eu gostaria que vocês observassem que o raio é a distância do centro até a circunferência. Essa palavra aqui, ela é interessante, tangente ao eixo x, porque nesse caso, nesse caso, circunferência vai passar em cima do eixo x. Resumindo, vai passar em cima do 3. Então quer dizer que a distância do centro até esse 3 aqui, ó, a distância daqui até aqui, é justamente o raio. Ok? Então, vocês só tem que observar isso. Ó, essa distanciazinha, que é a distância do centro até a circunferência, essa distanciazinha, por isso que eu sei que aqui a tangente não vai bater aqui, ok? Essa distanciazinha é o nosso raio. Agora eu quero que você observe, essa distância não é igual a essa? E a distância de 0 até 2 não é 2? Então quer dizer que essa distanciazinha aqui é quem? É 2. Então, porque aqui, ó, de 0 até 2, essa distanciazinha é igual a essa. Então, de 0, aqui é 0, né? Você já sabe. A de 0 até 2, nesse caso, é 2. Ok? Então, nesse caso, nosso raio é, nesse caso, 2. Ok? Então, nosso raiozinho é 2. Ok? Então, resumindo, nós temos o centro agora e temos o raio, né? Temos o centro, que eu falo xy, mas é o valor de A, né? E o valor de B, não é isso? Então, tá aí, né? O nosso valor do A e o valor de B. Então, só é substituir agora. Tá vendo? Foi simples essa daqui, ó. Ó, x, né? Só pagando aqui, né? Então, vamos lá, ó. Então, nesse caso, vamos lá, ó. X menos A, o x eu não coloco nada, ou menos nada. A, quem é A? A é 3, então eu coloco 3 aqui, ó. A ao quadrado, né? Mais y, abre parênteses, repito y, repito menos b. Quem é b, ó? B é o 2, que é o b, nesse caso é o y do centro. No caso, 2, realmente, aí releva ao quadrado, que é da fórmula, né? É igual ao raio ao quadrado. Quem é o raio? 2, então fica 2 elevado ao quadrado, ok? Então, vamos lá, ó. X menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. Olha, pessoal, aqui nesse caso, vocês só vão repetir, ó. Repete. Aí, quanto é 2 ao quadrado? 4. Aí vem a pergunta. Nesse caso, toda vez que tem que elevar o raio ao quadrado, é bom. Depende também do contexto das alternativas. Se as alternativas na alternativa correta tiver 2 ao quadrado, você deixa 2 ao quadrado, né? Mas é conveniente saber resolver, tá? Então essa daqui é a nossa equação, né? Pedida. Lembre-se, se aqui fosse 0 e 0, ficaria só x ao quadrado e só y ao quadrado, ok? Então vamos lá. X menos 3 ao quadrado. X menos 3 ao quadrado, ok? Y menos 2. Y menos 2 ao quadrado. 4. Então realmente a alternativa correta é a letra E dessa questão. Você viram com essa questãozinha simples, fácil, simples de análise, fácil de entendimento. É uma questãozinha bem simples, realmente, tá certo? Então, nesse caso aqui, vocês estão vendo que é bem básico e simplesinho
esse exemplo, tá certo? Então vamos lá. Uma outra coisa que vamos trabalhar é a terceira questão. Eu respondi a quarta porque nesse caso dava para encontrar o centro e o raio direto. Aí só pega e substitui na equação reduzida da circunferência. Observa aqui, pessoal, gostaria que vocês observassem aqui nessa questão que aqui tem um detalhe que torna um pouco mais difícil. Observe que aqui, ó, tinha como encontrar o raio e tinha como encontrar o centro. Tudo prontinho, já está pronto. Aqui vocês vão ver que não está tudo pronto não. Vamos ler o problema e vamos interpretar direitinho. Olha só, vejam bem. Aqui diz que a circunferência é uma figura constituída de infinitos pontos. Beleza. Que tem a seguinte propriedade. A distância de qualquer ponto P, X, Y da circunferência até o centro, né, AB, é sempre igual ao raio. Essa deu esse entendimento justamente para você fazer jus. Olha só, a distância de P do ponto até a circunferência, ó, a distância de um ponto da circunferência até o centro, essa distância, ó, de P, X, Y até C, AB, que é o centro, do P, X, Y até o centro AB, essa distância aqui é sempre igual ao raio. Olha só. A forma geral da circunferência é dada por essa fórmula aqui, a fórmula, no caso da circunferência, né, na forma reduzida, tá certo? Então vamos lá. O que é que acontece? Assim, a equação da circunferência de centro na origem. Então, Deus disse que o centro vai estar na origem. Se o centro está na origem, é porque esse centro que está na origem é 0 e 0. Está na origem, 0 e 0. Ok? No caso assim, a equação de centro na origem, 0 e 0, dos eixos, e que passa pelo ponto 3 e 4. Então, que passa pelo ponto 3 e 4. Então, vamos lá. Então, assim a equação, qual é a equação? A circunferência de centro na origem dos eixos e que passa pelo ponto 3 e 4. De centro na origem e que passa pelo ponto 3 e 4. Só que a questão aqui que vocês observem, que dá o centro. Beleza. Só que qual o detalhe? Não dá o raio. Então, vocês têm que entender o seguinte, olha só. Eu tenho aqui uma circunferência. O centro é na origem. Quer dizer que o centro é 0 e 0. E aqui o ponto, por exemplo, que está... Vou colocar aqui. E o ponto, por exemplo, é 3 e 4. Então, o que é que acontece? Ó, isso daqui, a distância do centro até o ponto, é o nosso raio. Ok? Resumindo, nós temos o centro, ou seja, nós temos o valor de A e o valor de B. O valor de A é 0 e o valor de B é 0. Só que o detalhe é que nós não temos o raio. Porém, sabemos que a distância de qualquer ponto, que é esse ponto 3 e 4, né? A distância de qualquer ponto P, X, Y é sempre igual ao raio. A distância do centro, a distância, nesse caso, do ponto P até o centro, essa distância do ponto P até o centro é o raio. Então, resumindo, temos que calcular o raio. Ok? Então, temos o centro, precisamos do raio. Só que a distância do centro até esse ponto é o raio. Então, vamos lá. Vejam bem. Quando você quer calcular a distância entre dois pontos, você vai utilizar essa formulazinha. Olha só, pessoal. Você vai utilizar essa fórmula aqui que eu vou colocar. Ó, a distância do centro até um ponto é igual, ó, raiz quadrada, ó, x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Essa daqui é a distância do centro
até a circunferência, ok? Então, o primeiro ponto, que é o centro, eu vou chamar de x1, y1, ok? O ponto eu vou chamar, nesse caso, de x2, y2, para utilizar a fórmula de distância entre dois pontos, ok? A distância do ponto C ao ponto P é igual, vamos lá, raiz quadrada, substituição, x2, quem é x2? Ó, assim, aqui é x2, ó, 3, ó, menos da fórmula, x1, quem é x1? Ó, 0, ok? Ao quadrado mais, ó, y2, ó, quem é y2? Ó, 4, menos da fórmula, y1, ó, quem é y1? Cadê aqui? 0, né? Ao quadrado, ok? Então, a distância do centro até o ponto é igual raiz quadrada, vamos lá, 3 menos 0, 3 ao quadrado, 9, mais 4 menos 0, 4 ao quadrado, nesse caso vai dar 16. Então, a distância do centro até o ponto é igual, podemos fazer direto, ó, 9 mais 16, 25, raiz de 25, 5. Então, a distância, sim, e a distância do centro até o ponto da circunferência é o nosso raio. Quer dizer que esse 5, pessoal, é o nosso raio. Então, quer dizer o que com isso? Que agora nós temos tudo que precisamos para encontrar, ok? Então, vejam bem, pessoal. Gostaria que vocês observassem o seguinte. Vou apagar isso daqui. Utilizei só para descobrir isso daqui, tá? Então, vou apagar, tá? Porque aqui eu vou escrever a equação que está pedindo. Vamos lá. A equação é na forma reduzida, ok? Então, a equação é nesse formato, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Essa daqui. Então, vamos fazer a substituição. Ó, x menos a. Lembre-se, pessoal, o a é do centro. E na questão, pessoal, vocês têm que entender que diz que o centro está na origem. Se o centro está na origem, é porque o centro é 0 e 0, né? Então, isso aqui é o valor de A, isso aqui é o valor de B. E quem é o raio? O raio é o 5, que é a distância do centro até o ponto da circunferência. Beleza. X menos A, quem é A? 0 ao quadrado, mais, ó, y, vamos lá, menos B, quem é B, ó? 0, tá? Menos B, que é 0, A ao quadrado, é igual, ó, raio ao quadrado, que é o raio? O raio é 5, então fica 5 ao quadrado, ok? Então, desenvolvendo aqui, tá certo? Apagando aqui, só desenvolvendo, ó. X menos 0, x ao quadrado, mais y menos 0, y ao quadrado, dá y ao quadrado. É igual, ó, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Então, nesse caso, nós temos aqui a nossa resposta, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. A alternativa correta, letra D, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Então, vejam bem, pessoal. Nessa quarta questão, você olhando aqui, já tem o centro e o raio. Só era pegar o centro e o raio, substituir na fórmula que estava prontinho. Porém, nessa daqui, tinha o centro que está na origem. Resumindo, tanto o valor de A é 0, como o valor de B é 0, pois o centro está na origem. Qual é o problema aqui? O problema é o raio, porque não tinha o raio. Porém, na questão diz, né, que nesse caso, ó, a distância de qualquer ponto da circunferência até o centro é sempre igual ao raio. Então, a distância do centro até o ponto da circunferência é o raio. Para calcular a distância do centro até o ponto, né, da origem até o ponto, eu utilizo essa formulazinha, ó, que é a raiz quadrada, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Aí o primeiro ponto, você diz que é, ó, x1 e y1, e o segundo você diz que é x2 e y2. Aí vai só substituir na fórmula, ó, y2, não, y2, no caso x2, né, x2, que é o 3, ó, aí, ó, x1, ó, 0, ó, y2, ó, quem é y2, ó, 4, aí depois, ó, y1, ó, quem é y1, ó, é o 0, substituir, ó, 3 menos 0, 3 ao quadrado, 9, 4 menos 0, 4 ao quadrado,
16, somei e extraí a raiz quadrada. Quando eu achar o raio, no caso, que é essa distância, tendo o centro, nesse caso, onde o centro entendemos que é 0 e 0, né? Esse primeiro aqui é o valorzinho de A, é o valor de B, né? Aí sai substituindo, ó. A, que é 0, ó. B, que é 0, subtrai e eleva ao quadrado. X menos 0, x ao quadrado, x ao quadrado. Y menos 0, y ao quadrado, y ao quadrado. E o que fica raio ao quadrado? É como raio é 5, no lugar desse erro eu coloquei 5, ó. 5 ao quadrado, 25, ok? Então estamos finalizando aqui a terceira e a quarta questão, pessoal, para vocês terem um maior entendimento a respeito desse conteúdo, tá certo? Dúvidas vocês vão me mandando, tá certo? E é isso daí. E na próxima aula vamos ver a equação da reta na forma geral, ok? Então vamos encerrar essa aula.